Boa noite, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical, 19 horas. Hoje, então, vamos para a lição número 6, ok? O capítulo 7, mas é a lição 6, né? Porque eu dei 2 capítulos a lição passada. Nas últimas lições, nós aprendemos sobre a justiça de Deus, não é? No capítulo 4, Deus manifestou sua justiça para o povo de Israel, julgando Eli, julgando a família de Eli, julgando a terra de Israel, o povo de Israel. Nos capítulos 5 e 6, nós vimos Deus manifestando a justiça dele para os filisteus, não é? Então ele julgou os filisteus. Então, hoje nós vamos ver que a Arca da Aliança vai sair de cena, não é? Que ela foi, vamos dizer assim, o personagem central dos 3 últimos capítulos. Capítulos 4, 5 e 6, o nome a Arca da Aliança foi dito mais de 30 vezes nesses 3 capítulos, não é? Então agora a Arca da Aliança vai sair de foco, né? Vai perder o foco na história. E Samuel, então, voltará a ocupar o centro da narrativa, tá? Como o líder escolhido por Deus para guiar o povo de Deus à restauração espiritual e também política, ok? Então, quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias em 1 Samuel 7. Primeiro Samuel, capítulo 7, diz o seguinte: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, verso 5, disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou
chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Verso 14. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse capítulo de 1 Samuel 7. Obrigado por essa história, Deus, que nós lemos e que vamos agora estudar, Deus. Que a Tua palavra possa desafiar o nosso coração nessa noite, Deus. Não só aqui, mas em todas as demais salas de aula. Que o Teu Espírito, Deus, possa usar a Sua palavra, que é poderosa, Deus, para impactar fortemente as nossas vidas, Pai. É o que eu clamo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Quem não falei boa noite ainda. Então, meus irmãos, hoje nós veremos a restauração espiritual e política do povo de Israel. Lembra que nós falamos que eles foram levados, eles foram derrotados, né, pelos filisteus lá no capítulo 4. E a arca foi levada pelos filisteus, né? E durante todo esse período, eles continuaram sujeitos, subjugados pelos filisteus. Ok? A gente viu isso. O versículo 3, o versículo 3, o finalzinho do versículo 3 diz: e ele, né, Deus, os livrará das mãos dos filisteus. Quer dizer, os filisteus ainda dominavam, subjugavam os judeus. O período dos juízes era muito assim, era um ciclo, eram ciclos, né? Então, o povo pecava contra Deus, os judeus pecavam contra Deus. Então, Deus permitia que os inimigos viessem sobre os judeus e dominavam os judeus por alguns anos, não é? E aí os judeus, então, começavam a clamar a Deus misericórdia, como eles clamaram aqui, né? E Deus tinha compaixão, né? Eles se arrependiam dos seus pecados, buscavam a Deus, Deus tinha compaixão, mandava libertação, talvez levantava um juiz que militarmente ou politicamente libertava Israel da mão daquele povo vizinho, né? E aí eles viviam bem por alguns anos, buscavam a Deus por alguns anos. Aí depois eles voltavam a cair em pecado. E Deus voltava a mandar o juízo, que eram os povos inimigos. Então eram ciclos, né? E ainda estamos no período dos juízos, né? Nessa altura do livro de Samuel. Então, nós vamos ver hoje a restauração espiritual e política, né, do povo de Israel. A ideia central desse trecho é que o arrependimento de pecados e a consagração de vida a Deus são fundamentais ou são essenciais para a restauração do relacionamento com o Senhor, ou da comunhão com o Senhor. Então, a gente vai ver com muito detalhe que é preciso arrependimento de pecados e é preciso também consagração de vida a Deus para a restauração do relacionamento com Deus. Sem esses dois ingredientes, né, a coisa não flui, né? A comunhão com Deus não flui. Então essa é a ideia central, tá? Também é importante citar, irmãos, que os judeus, não sei se vocês perceberam isso, o versículo 3 mostra que eles viviam de maneira idólatra, não é? Diz aí o verso 3: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. O povo de Israel, irmãos, eles adoravam a Deus, mas também adoravam outros deuses, falsos deuses. Eles adoravam o Deus verdadeiro,
mas faziam estátuas para outros deuses e faziam orações e oferendas para outros deuses também, não é? Então isso mostra que o povo de Israel ainda vivia em pecado, né? Então eles precisavam de arrependimento, eles precisavam de consagração de vida, tá? E é interessante também aqui nessa introduçãozinha, né, eu dizer que Deus é quem produz, Deus é quem coloca em nossas vidas o arrependimento, né? Olha só, olha o que ele diz aqui no verso 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Boa noite. Irmãos, é interessante notar que Deus começou a colocar no coração daquele povo a necessidade de buscá-lo. E Deus às vezes faz isso através dos problemas, das dificuldades, não é? Das perseguições, das tribulações. E o texto diz no finalzinho do capítulo, do versículo 2, vai dizer que toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Outras traduções vão dizer que todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Eles começaram a buscar a Deus, porque a vida deles estava difícil. E eles sabiam que Deus podia ajudá-los. Na verdade, Deus era o único que poderia ajudá-los, poderia solucionar a situação que eles viviam. Ok? Então Deus, Ele quebra a dureza dos nossos corações. Isso chama graça, né? Graça irresistível. Porque lembra que a Bíblia fala que nós estamos mortos em nossos pecados, né? E um morto, ele não pode produzir vida para si, né? Então Deus, Ele vem com a sua graça e Ele começa a produzir vida no coração do morto, né? E o morto começa a ter interesse nas coisas de Deus e buscar a Deus, não por sua própria força, mas porque Deus faz isso, né? E Deus fez isso no povo de Israel, né? E como eu disse já, muitas vezes Ele usa tribulações para isso, nossas vidas, tá? Então, desafios de hoje. Primeiro desafio, tá? Eu quero que vocês notem no texto que nós lemos, que nós vamos explicar, né? Que sem arrependimento de pecados e sem consagração de vida, não pode haver comunhão com Deus. Okay? Ou melhor, não pode haver também restauração da comunhão com Deus. Porque se a pessoa nunca teve comunhão com Deus, é preciso arrependimento de pecados e é preciso dedicação da vida a Deus. Se a pessoa conhece a Deus, mas por algum motivo está vivendo em pecado, como os judeus, né? É preciso arrependimento e é preciso reconsagrar a vida a Deus. Então a gente vai ver isso com cuidado daqui a pouquinho. E o desafio prático e pessoal é: arrependa-se de seus pecados e consagre sua vida ao Senhor. Esse desafio serve para todos nós, ok? Independente em que estágio você está no seu relacionamento com Deus. Se você não conhece a Deus, se você conhece um pouco, se você conhece com mais profundidade, nós precisamos de arrependimento e nós precisamos de consagração, de consagrar nossas vidas ao Senhor. Ok? Então, 1 Samuel, capítulo 7, a gente pode dividir em 3 blocos, tá? O primeiro bloco vai mostrar Samuel como profeta, versículos 1 a 4, né? Eu já disse em outros capítulos que Samuel ele desempenhou 3 ofícios ao mesmo tempo, né? E aqui o capítulo 7 vai mostrar isso com muita clareza para a gente, né? Os versículos 1 a 4 vão falar que ele é profeta do Senhor, vão mostrá-lo como profeta do Senhor. Os versículos 5 a 14 vão mostrá-lo como sacerdote do Senhor. E os versículos 15 a 17 vão mostrá-lo como juiz, né, instituído pelo Senhor, tá? Então vamos logo para o primeiro bloco de pensamento aí, ó. Samuel, profeta do Senhor. No versículo 3, Samuel ele convoca, ele chama o povo ao arrependimento, ok? Então, alguém pode ler para mim, bem forte, por gentileza? Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, versículo 3, né? Isso aí, irmão. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só,
e ele vos livrará das mãos dos filhos. Olha, então, o Samuel ele convoca o povo de Israel a um arrependimento nacional, não só pessoal, mas toda a nação, não é? E também convoca o povo de Israel a uma consagração de vidas a Deus, não é? E ele faz isso diante de um povo que estava buscando a Deus, que estava no versículo 2, diz, no finalzinho do versículo 2, e toda a casa de Israel dirigia lamentações no Senhor. Então aquele momento foi um momento propício para Deus usar o seu profeta para chamar o povo ao arrependimento. Né? Um momento que Deus já estava agindo no coração dos homens, das pessoas. Então, Deus usa o profeta para então chamar esse povo, né, ao arrependimento. Esse arrependimento, esses pecados, o arrependimento de pecados, esses pecados no povo de Israel estavam bem conectados com que tipo de pecado? Idolatria, basicamente, né? É lógico que tinha outros pecados? Claro que tinha. Nós temos muitos pecados, mas um pecado bem visível e bem contínuo na história do povo de Israel era a idolatria, né? Então ele fala, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, ídolos. Tira isso do meio de vocês. Não é para vocês adorar mais esses ídolos, né? Vocês têm um Deus. Aliás, só existe um Deus verdadeiro. E é esse Deus que vocês têm que adorar. Tira isso da vida de vocês. E é interessante que então o arrependimento, ele precisa necessariamente vir acompanhado de quê? Renúncia. Ação. Um arrependimento que é só aqui, ó, não é arrependimento, irmãos. O arrependimento verdadeiro, ele vem acompanhado de ação, de renúncia, de atitude, né? Tirar da vida. Tem que tirar pecados da vida. A gente não pode, eu estou arrependido. E no outro dia começa a mesma coisa. Aí você fala, agora eu estou arrependido. Aí no outro dia, mesma coisa. Arrependimento é mudança. Mudança de mente, mudança de pensamento, de maneira de viver também, né? Então, eles precisavam abandonar seus pecados, tá? Além disso, o versículo 3 também diz que eles precisavam consagrar a vida deles a Deus. Então Samuel diz, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. Não é? Eles precisavam dedicar a vida deles ao Senhor. Eles precisavam tomar a decisão de viver para Deus. Não para eles mesmos. Conforme a vontade de Deus, não conforme o bem querer deles. Né? Ouvindo a palavra de Deus, a lei de Deus, né? Falar, assim que eu preciso viver, então eu vou dedicar minha vida, eu vou me esforçar para viver conforme a vontade do Senhor. É isso que Deus queria para a vida deles, é isso que Deus quer para a vida de cada um de nós. Tá bem? Ou não? Amém? Então, aí no final do versículo 3, Samuel ele simplesmente afirma uma coisa que a lei já afirmava. Ele diz no finalzinho do versículo 3, e ele, quer dizer, o Senhor, vos livrará das mãos dos filisteus. A gente não precisa consultar aqui agora, você pode consultar na sua casa se você quiser, Deuteronômio 30, ele afirma isso. Olha, se vocês me obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês jogarem fora os ídolos e se consagrarem a mim, eu vou livrar vocês dos seus inimigos. Eu vou dar plantação farta, né? Sol e chuva no seu tempo. Né? Deus prometeu essas bênçãos para o povo de Israel. Né? Então, Samuel simplesmente está afirmando aquilo que a lei já dizia. Né? Que se o povo de Israel fosse temente a Deus, fosse obediente, fosse fiel, consagrado, Deus ia abençoá-lo. Né? Então, ele age como profeta de Deus, convocando o povo ao arrependimento, convocando o povo para uma consagração de vida. Então, depois disso, o povo responde à consagração, né, a convocação de Samuel, não é? O versículo 4, outra pessoa pode ler para mim, bem forte. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Irmãos, é um versículo tão pequeno, mas a gente podia terminar o culto aqui hoje. Os filhos de Israel tiraram dentre si os ídolos e serviram só. Essa palavra é importante, né? Só ao Senhor.
eles deram ouvidos à convocação de Samuel. Às vezes a gente tende a ser incrédulo. Será? Sabe um fato interessante? Você pode estudar a Bíblia e procurar pesquisar depois. Por pelo menos, no mínimo, 200 anos, desde a época daqui de Samuel, 1 Samuel 7, 200 anos para frente, a Bíblia não registra nenhum caso onde o povo de Israel estava adorando os Baal, né, os ídolos dos filisteus. Né? Pelo menos uma ou duas gerações se passaram até que aquele povo voltasse àquela idolatria novamente. Isso mostra que aquele arrependimento foi verdadeiro. Que aquela geração realmente se arrependeu e consagrou a vida deles a Deus. Isso é importante. Então, primeiro trecho vai mostrar mostrou Samuel como profeta do Senhor. Então, ele convoca o povo ao arrependimento, o povo responde à convocação de Samuel, eles se arrependem dos seus pecados, né? Eles abandonam a idolatria, eles tiram a idolatria do meio deles, e eles se consagram ao Senhor. Né? Como eu disse, né? Não há registro de que eles voltaram para a idolatria. Nós vamos ver na sequência aqui do capítulo como eles se consagraram ao Senhor e com o que aconteceu. Então o segundo bloco vai mostrar Samuel como sacerdote do Senhor, a partir do verso 5. O que Samuel faz? Samuel ele intercede pelo povo. E nós vamos ver no livro de Samuel, de 1 Samuel, e não somente em 1 Samuel, mas também Ezequiel fala isso, Jeremias fala isso, que Samuel era um homem de oração. Era um homem que buscava a Deus em oração e que colocava o povo de Deus na presença dele em oração. Né? Isso mostra a importância da oração para nós também. Tá? Versículo 5. Alguém pode ler para mim, por favor? Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós. E orarei por vós ao Senhor. Olha o versículo 9, diz o seguinte: tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Samuel orou, intercedeu em favor do povo de Israel. O povo de Israel ouviu a convocação de Deus através de Samuel ao arrependimento. Eles se arrependeram, eles consagraram a vida deles a Deus, as vidas deles a Deus. Então Samuel intercede para eles: ó Senhor, tem misericórdia desse povo, tem misericórdia de nós. E a Bíblia fala que o Senhor ouviu. Né? Então Samuel intercede pelo povo. De que forma? Através da oração. Né? Importantíssimo isso. Nós vamos trazer aplicações para a nossa vida, né? De como a oração é importante. Às vezes a gente fala: mas se Deus já sabe de tudo, se Deus elegeu, já escolheu todo mundo, para que serve a oração? Né? A gente tem que focar, irmãos, não que a gente, nas nossas dúvidas, a gente tem que focar no que a Bíblia afirma. Né? Às vezes a gente fica: a gente não vou fazer isso, não, sabe por quê? Não, mas a Bíblia fala: orai sem cessar, né? Batei e abrir-se-lhe-á, né? A Bíblia fala para a gente orar, para a gente buscar o Senhor com jejuns, com orações. Então, se Deus manda, há um valor nisso, há uma importância nisso, né? E aqui a gente vê Samuel como um homem de oração, mas não somente através da oração que ele intercedia pelo povo, como um sacerdote que era, né? Ele fazia isso através de sacrifícios, né? Versículo 9, mais uma vez: tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. O holocausto era uma oferta totalmente queimada, né? Então ele pegou e fez esse sacrifício, né, a Deus, em favor, clamando pelo povo de Israel. Então, ele intercedia pelo povo como sacerdote, através da oração e através dos sacrifícios. É o que o texto aqui de 1 Samuel 7 nos ensina. E aqui também a gente vai perceber que o povo de Israel manifesta verdadeiro arrependimento. Não só pelas palavras deles lá no versículo 4, mas nas ações, nos versículos 6 a 8. Uma irmã, lê para mim, por gentileza, versos 6 a 8.
congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Porque, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Bem, então, irmãos, o povo de Israel manifesta verdadeiro arrependimento. Primeiro, eles se congregaram, eles se reuniram. O Samuel, o profeta, disse no versículo 5: congregai todo Israel em Mispa. Ele convocou o povo, e o povo ouviu, obedeceu. Diz aí que eles congregaram-se, versículo 6, em Mispa, conforme Samuel tinha convocado. Segunda atitude deles: tiraram água e derramaram água perante o Senhor. A Bíblia não explica muito bem o que é isso, né? Mas depois, se você quiser consultar na sua casa, lá no livro de Lamentações 2,19, vai dar uma ideia do que é isso, né? Que talvez seria um símbolo de arrependimento mesmo, de derramar a vida deles diante do Senhor, né? De que eles estavam contritos diante de Deus, né? Era um hábito, um símbolo que eles praticavam, né? Diz o verso 6 que também eles jejuaram aquele dia, né? E disseram a Deus, quer dizer, eles oraram a Deus. Isso mostra uma atitude de arrependimento, mostra um coração arrependido. Estas atitudes mostram um coração arrependido. Congregaram como obediência, como um símbolo, tiraram e derramaram água, jejuaram e oraram, eles confessaram publicamente, né, o pecado deles, a culpa deles diante de Deus. O verso 6, o final do verso 6, pecamos contra o Senhor. Nós pecamos contra o Senhor. Nós estávamos com os ídolos, né, e nós estávamos errados. Eles reconhecem pecados na vida deles. E por último, eles se humilharam. Eu quero chamar a atenção aqui. Eles estavam lá, né, congregados em Mispa, adorando a Deus, reconhecendo, quebrantados de coração. E o que aconteceu, irmãos, enquanto eles estavam congregados em Mispa? O que aconteceu, David? Eles ouviram o quê? O texto não diz, mas a gente pode deduzir que eles pensaram: opa, esse povo de Israel está querendo fazer uma revolta contra nós. Porque lembra que eles estavam debaixo da autoridade dos filisteus. Eles estavam subjugados pelo povo filisteu, né? E na hora que eles notaram que os judeus estavam reunidos, né, eles já prepararam o contra-ataque. Opa, vamos lá e vamos acabar com essa reunião deles. Vamos espalhar esse povo, né? E aí o povo de Israel soube que eles estavam vindo e... Não, mas qual foi o sentimento deles naquele momento? Medo. Normal, né? O ser humano tem medo, né? O fato de ter medo não significa pecado, gente, né? Nem sempre, né? A gente não pode deixar o medo nos dominar, né? A gente tem que confiar no Senhor. E eles fizeram isso, né? Diz o versículo 8: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Irmão, vocês percebem uma diferença muito grande entre o capítulo 4, naquelas primeiras batalhas, e o capítulo 7 agora? Lá no capítulo 4, eles estavam arrogantes, né? Eles estavam confiantes em si mesmos. Vamos lá, vamos acabar com esse povo de Israel. Aqui são humildes. Ó Senhor, ó Samuel, ora ao Senhor por nós, não é? Lá no capítulo 4, eles dependiam de si mesmos, aqui eles dependiam de Deus. Lá no capítulo 4, eles estavam com a arca, mas sem Deus. Aqui no capítulo 7, eles estavam sem a arca, mas com Deus. Maravilhoso como Deus trabalha no coração humano, né? Às vezes demora anos, 20 anos, ou às vezes demora séculos, às vezes demora dias, né? Deus transforma quando Ele quer, né? E eles também buscaram de Deus essa transformação. E é isso que a gente precisa também, né? Buscar de Deus
transformação para a nossa vida. Então, no finalzinho dos versos 10 a 14, Deus mostra que ele perdoou o povo de Israel, provendo a vitória, né? Assim como Samuel tinha dito, falou, olha, se vocês se arrependerem de seus pecados e consagrarem suas vidas a Deus, Deus vai fazer o quê? Livrar vocês dos filisteus, e Deus cumpriu o que Samuel falou para eles e o que já estava escrito na lei, né? E como Deus fez isso? De uma maneira espetacular. O que aconteceu, irmãos? O que vocês tiram aí do verso, da palavra de Deus? O que aconteceu naquela batalha? Foi uma manifestação espetacular de Deus. A gente não consegue explicar com base nessas poucas palavras. Mas foi algo que Deus fez que aterrorizou os filisteus. Isso o texto diz, né? O versículo 10. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Até aí estava todo mundo confiante, né? Os filisteus. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Se vocês lembrarem da oração de Ana, lá no capítulo 2, Ana falou algo semelhante a isso. Que Deus trovejasse sobre os seus inimigos. Né? Capítulo 2, verso 10, se não estou enganado. Né? E Deus aqui atendeu o pedido de Ana também. E trovejou sobre os inimigos. Da oração de Ana, né, que eu falo. O pedido. Certo? Então, terceira parte. Algum comentário até aqui? Perguntas? Dúvidas? A terceira parte vai mostrar Samuel como juiz, né? E aqui nesses 3 versículos, né, repete 3 vezes que Samuel tinha o ofício de julgar, de ser o juiz do povo de Israel, né? Versículo 15, julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta passando por Betel, Gilgal e Mispa e julgava Israel em todos esses lugares. Versículo 17, porém voltava a Ramá porque a sua casa estava ali onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor, né? E já tinha sido dito anteriormente no versículo 6, o finalzinho do versículo 6, que Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Então Samuel também tinha esse ofício. Não eram ofícios assim, ó, agora eu vou julgar, né? Não, agora eu sou... Não, ele era os 3 ao mesmo tempo. Juiz, sacerdote e profeta, né? E aqui o texto mostra essa particularidade, né? Que Samuel era um homem dedicado ao Senhor. Ele dedicou-se ao Senhor até a sua velhice. Diz aí o versículo 15. Ele aposentou contra a vontade, você sabia disso? Ele queria aposentar. Nós vamos ver domingo que vem, se Deus permitir, né? Ele aposentou contra a vontade dele. Ele queria continuar a servir a Deus como juiz. Só que o povo falou, não, você já está velhinho, né? A gente está precisando de um outro cara aí para assumir sua vaga, né? Queremos um rei, né? Ele ficou muito desapontado com aquilo, né? Porque Samuel dedicou-se ao Senhor até a sua velhice, diz aí o versículo 15. Julgou Israel todos os dias de sua vida. Julgou Samuel todos os dias de sua vida Israel. Embora, né, houve a instituição do rei, né? Ele era aquele que estava ao lado do rei, aconselhando o rei, né? Talvez não mais como um líder militar ou político, mas como profeta e sacerdote ainda, né? Ele exercia essa autoridade ainda sobre Saul, uma autoridade espiritual, né? E a gente vai ver isso no decorrer dos próximos capítulos, né? Samuel foi dedicado ao Senhor, ele dedicou-se ao Senhor de cidade em cidade, irmão. Olha, hoje, muitos têm carro, moto, passa ônibus, não é? Não é tão difícil assim fazer um deslocamento até Araguari, né? Marcinho? Né? Uberaba, né? Vamos falar assim, Patrocínio, né? Um pouquinho mais longe. Não é tão difícil, mas para eles era difícil, né? E ele já era alguém de certa idade. E a Bíblia fala que ele era um juiz itinerante. Que ele não ficava lá na casinha dele com as perninhas para cima, não. Ele ia de cidade em cidade. E ali ele
julgava o povo de Israel, né? Legal isso. E por último, diz que Samuel dedicou-se ao Senhor de todo o seu coração. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel. E onde edificou um altar ao Senhor. Era um lugar de adoração a Deus. Um lugar onde se derramava diante de Deus também, né? Então, assim, Samuel foi um grande modelo de vida consagrada a Deus, né? A gente tem que aprender isso. Às vezes a gente é tão relapso na obra de Deus, tão preguiçoso com as coisas. A gente tem tanta energia para trabalhar para a gente mesmo, para conseguir o nosso sustento, mas tão pouca energia sobra para servir a Deus nas nossas vidas. A gente tem que pensar diferente. Resumindo, então, a aula de hoje, aprendemos que o arrependimento de pecados e a consagração de vida a Deus são fundamentais ou essenciais para a restauração da comunhão, do relacionamento com Deus. Samuel chamou o povo de Israel ao arrependimento, né? Esse foi o desafio número 1, né? Enxergue, note que sem arrependimento e consagração de vida não pode haver comunhão com Deus. E não pode haver restauração da comunhão com Deus também, não é? Israel ouviu o chamado de Samuel. Eles se arrependeram de seus pecados. Eles consagraram a vida deles a Deus. Deus perdoou o pecado deles. Deus deu a eles vitórias militares e deu paz. A gente não leu todos esses... Assim, a gente leu no começo, né? Mas eu não expliquei todos os versículos. Mas se a gente pega aqui entre o versículo 11 até o 14, eles viveram tempos de paz durante o tempo em que Samuel foi juiz, né? Depois aqui dessa vitória, eles ficaram livres dos filisteus por muito tempo, por vários anos, né? Então isso mostra, né, como Deus cumpriu o que estava escrito na lei e o que o Samuel tinha dito. Olha, se vocês fizerem isso, Deus vai livrar vocês dos filisteus. E Deus livrou, não é? Maravilhoso. Então, irmãos, o segundo desafio, eu quero chamar vocês com bastante atenção aqui. Eu não conheço o coração de ninguém, mas Deus conhece o seu coração, melhor do que você, né? Eu não sei como você está no seu relacionamento com Deus hoje, nesse dia, né? Mas se você nunca rendeu sua vida a Deus, nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca consagrou sua vida a Deus, hoje é o dia, né? Talvez Deus já venha preparando seu coração para isso. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para isso, né? Eu não sei. Mas se você está sentindo o toque de Deus no seu coração, eu quero te desafiar. Entregue sua vida nas mãos de Deus hoje, né? Arrependa de seus pecados. A Bíblia fala que o pecado ele leva o homem à morte, à separação de Deus. Estamos mortos perante o Senhor por causa dos nossos pecados. Você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Você está morto sem arrependimento de pecados. A sua oração não chega até a presença do Senhor. Lá em Isaías 59 diz que as vossas iniquidades separam você de Deus, né? As nossas iniquidades nos separam de Deus. Então é preciso arrependimento de pecados, é preciso dizer: Deus, eu estou arrependido da minha vida, eu quero viver para o Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero ter perdão dos meus pecados, né? Você pode fazer isso através de uma oração, através de dedicar sua vida a Deus hoje. Eu quero convidar vocês para fecharem seus olhos. Eu quero convidar você que talvez tenha sentido a mão do Senhor na sua vida nessa noite. Através do que aconteceu lá em 1 Samuel 7, como Deus agiu na vida daqueles judeus. Talvez você está sentindo Deus realmente tocar no seu coração. Eu quero te desafiar. Abra sua vida para Deus hoje. Fala para Deus: Deus, eu quero me render ao Senhor. Eu quero receber o presente da salvação que Jesus oferece a todo aquele que nele crê. Eu creio em Jesus. Eu sei que a minha vida sem Jesus é morte eterna, é separação eterna. Também quero desafiar você que já se rendeu ao Senhor Jesus, já nasceu de novo, é um cristão verdadeiro em Cristo Jesus, mas
Talvez por algum motivo você está vivendo em pecado hoje. Você está vivendo longe da presença de Deus, tem algo quebrando sua comunhão com Deus. Eu quero te convocar também, porque Deus também chama o crente ao arrependimento. Você tem vivido em pecado, meu irmão? Saiba que seus pecados quebram o seu relacionamento com Deus, quebram a sua comunhão com Deus. Não tiram a sua salvação, mas quebram a sua comunhão com Deus. Reconheça seus pecados hoje para o Senhor. Confesse seus pecados, abandone seus pecados. Como Samuel falou, tira do vosso meio os deuses estranhos. Não adianta. A gente fala, ó Deus, eu sei que mentir é pecado, e amanhã você acorda mentindo. Aí você fala amanhã, ó Deus, peço perdão para mentir. Você precisa tomar uma decisão, Deus, eu não quero mentir mais. Eu quero viver longe da mentira, me ajuda, eu sou fraco. Eu preciso da tua força em mim. Né? Você sabe o que são os seus pecados, os pecados contra os quais você luta. Você sabe quais são as suas dificuldades. Se eles não estão claros na sua mente, peça a Deus que te ajude a enxergar os seus pecados. Lembra, sem arrependimento de pecados, sem consagração de vida, a sua comunhão com Deus vai estar quebrada. Deus também te convoca a consagrar a sua vida a Ele, adore só a Ele. Siga o bom exemplo de Samuel. Samuel adorava a Deus com a vida dele. Samuel consagrou a vida dele para Deus. Samuel serviu o Senhor até a velhice. Às vezes a gente parece que a gente está doido para terminar o ano, para entregar o cargo. Não aguento mais esse cargo. Olha, que bom será o dia que a gente fala, olha, se os irmãos permitir, eu quero ficar com esse cargo aí vitalício. Porque eu quero servir o Senhor com a minha vida. Eu quero doar o que eu tenho de dom e talento para Deus. Samuel serviu o Senhor de cidade em cidade. Ele se sacrificava, ele andava longe, ele queimava a sola da sandália. O que você tem feito para o Senhor? Ele servia a Deus de coração, ele adorava a Deus. Lá na casa dele, ele adorava a Deus. Você adora a Deus com a sua vida? Vamos orar? Ó meu Deus, obrigado pelo texto de 1 Samuel 7. Eu peço que o Senhor use a tua palavra, Deus, como uma espada afiada. Que o Senhor possa mudar a história, Pai, da nossa igreja. Que o Senhor possa mudar a nossa história, Pai, as nossas vidas aqui presentes. Que hoje seja um dia de zerar tudo e começar com o Senhor, Pai. Ou de recomeçar com o Senhor, Pai. Uma vida limpa, uma vida nova, Deus, com novos desafios, com novas razões, Pai, com novas propostas de vida, Pai, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.